Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro, o curso online que melhor direciona a preparação para o teu concurso, tá? Hoje eu estou aqui para fazer um trabalho para o concurso do Cresce da Bahia, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Mas hoje a gente vai tratar aqui de uma resolução do COFES, tá? Que é o Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Então, esta aula ela serve para todos os concursos de Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Se você vai fazer o concurso de outro Cresce que não seja o da Bahia, também serve para vocês. Mas esse trabalho, especialmente, vou gravá-lo aqui para você que vai fazer o concurso do Cresce da Bahia. Todo mundo sabe que eu tenho um amor, uma gratidão muito grande pela Bahia. Fiz já muitos trabalhos dentro desse contexto, como a Embasa, como a Universidade Federal da Bahia, como Polícia Militar da Bahia, e agora há pedidos, porque a gente não ia trabalhar com esse concurso. Vamos sim, vamos trabalhar e vamos fazer direito, vamos fazer tudo correto, a preparação para o Conselho Regional, tá, de Corretores de Imóveis da Bahia. Aproveita e te diz, baixa o PDF para acompanhar essa aula, tem a teoria e tem muitos exercícios, como eu sempre faço. Você que me conhece sabe como é que funciona o meu trabalho, seja na Loja do Concurseiro, seja no meu próprio site, petroniocastro.com.br. E você, pessoal, que quer fazer o concurso para o Cresce da Bahia, vai no site lojadoconcurseiro.com.br e adquire. Mas não deixa de também ir no meu canal do YouTube, Prof. Petrônio Castro, e entrar lá e aproveitar as centenas de vídeos que tem lá, a maioria delas muito útil para você. Nós da Loja do Concurseiro vamos ter dois tipos de produto. Um curso completo, um curso intensivo, para você que vai fazer para o cargo de assistente administrativo, que exige o nível médio. Curso em videoaulas com teoria e exercício, apostila em PDF e a nossa revisão final. Tá R$ 280. Você que participou da nossa revisão ou do curso completo lá da SEC Bahia, da Secretaria de Educação, preparatório incrível, maravilhoso, vai lá, dá uma olhadinha na tua caixa de e-mail, que você pode, de repente, ter lá uma condição mais especial para você. E também temos o curso só com a revisão. Muita gente quer só a revisão. A nossa revisão está custando só R$ 39,00, é um padrão nosso, e ela começa mais ou menos 20 dias antes da prova. São 12 horas de videoaula bem direcionadas. Um grande detalhe é que nessa preparação aqui, a parte de conhecimentos específicos é praticamente toda comigo. Toda, porque eu sou professor de administração, de arquivologia, gestão de pessoas, e também para esse concurso eu vou ministrar a legislação específica dos corretores de imóveis para vocês. Então é uma preparação muito forte, tá? E se você estudar para o Cresce, como você vai estudar muita administração, tudo isso você vai poder aproveitar na preparação, o conhecimento que você adquirir para o concurso, por exemplo, da Universidade Federal da Bahia, que é o grande concurso que eu estou esperando, estou contando as horas, porque é um concurso que a gente deve também aprovar em massa. Então, adquire o teu curso, com certeza vale a pena, no site lojadoconcurseiro.com.br. Mas só adquire se você realmente estiver interessado. E uma dica que eu te dou, adquire e vai logo estudando com tudo os conhecimentos específicos. É comigo, para você ganhar motivação, para você ir crescendo, aprendendo. E aos poucos, o curso está lá, mas aos poucos eu vou gravar questões da banca Quadrix e vou liberando. Tem que ser tudo aos poucos. Essa legislação mesmo do Cresce da Bahia, eu vou gravando aos poucos e liberando. Com certeza vai dar tempo. Tem que ter paciência, vai estudando o que está liberado lá, que já é mais de 90% do programa. Mas essa legislação específica
dos conselhos regionais e conselho federal, aos poucos a gente vai liberando. E também questões da banca Quadrix, aos poucos a gente vai liberando. Nós vamos tratar hoje nessa aula da resolução do Conselho Federal de Corretores de Imóveis número 326 de 92, que aprova o Código de Ética Profissional dos Corretores de Imóveis. Quais são os deveres? O que compete ao corretor de imóveis? E quais as vedações? Quais as proibições? Tá bom? Tudo isso a gente vai tratar para que você fique muito preparado. Mas entra lá em lojadoconcurseiro.com.br, tem o link aqui na descrição do vídeo, tem o link na apostila em PDF, adquire, pessoal, com certeza é a melhor preparação, tá bom? Vem com a gente, vem com a Loja do Concurseiro, tá? Então, esta resolução, pessoal, ela aprova o anexo, que é o Código de Ética Profissional. Essa resolução diz só isso aqui: aprovar o anexo. A presente resolução entra em vigor na data de sua publicação. E acabou. Professor, é só isso para a prova? Claro que não. O Código de Ética é o anexo. Então agora a gente vai estudar o anexo. Nós vamos estudar exatamente agora o Código de Ética Profissional dos Corretores de Imóveis. Olha só aqui, pessoal. Código de Ética Profissional. Agora sim, a gente vai estudar direitinho e depois fazer mais de 20 questões. Artigo 1º. Este Código de Ética Profissional tem por objetivo... Isso já caiu em prova? Claro que já caiu em prova. Nós vamos fazer mais de 20 questões de provas anteriores para você ver. Já caiu em prova o objetivo do Código de Ética. Sim, para que se criou um Código de Ética para os corretores de imóveis? Para fixar a forma, a maneira pela qual se deve conduzir o corretor de imóveis quando no exercício profissional. Quando no exercício profissional, o modo, a forma que ele deve conduzir, se portar, se comportar, tá bom? O artigo 2º diz os deveres. Quando eu falo deveres, é sinônimo de obrigações, tá bom? Se é teu dever, é tua obrigação. Os deveres do corretor de imóveis compreendem, incluem... Professor, isso já caiu na prova? Também já caiu na prova. Os deveres do corretor de imóveis, eles incluem, eles compreendem, além da defesa do interesse que lhe é confiado. Então, além da defesa do interesse que lhe é confiado, alguém confia a um corretor de imóveis a venda do seu imóvel, de uma casa, de um apartamento. Então, compreende os deveres do corretor. Compreendem, incluem, além da defesa do interesse que está sendo confiado a ele, mas também, pessoal, inclui o zelo do prestígio de sua classe, a classe dos corretores de imóveis, zelar pelo prestígio da sua classe e também o aperfeiçoamento da técnica das transações imobiliárias. Aperfeiçoar cada vez mais a técnica de trabalho, o processo de trabalho das transações imobiliárias. Então, além de zelar pelo interesse, defender o interesse que está sendo confiado a ele, ele precisa zelar pela categoria, pelo prestígio da classe dos corretores de imóveis. E também, cada vez mais, zelar pelo aperfeiçoamento da técnica das transações imobiliárias. Já aí a gente vai começar a ler o artigo 3º. Cumpre aos corretores de imóveis, cumpre, quer dizer, são deveres do corretor de imóveis em relação ao exercício da profissão, em relação à classe dos corretores de imóveis, em relação aos colegas de trabalho. E aí são deveres. Cumpre ao corretor. Ele tem que cumprir. Ele tem esse dever, ele tem essa obrigação. E aí eu já coloquei aqui um detalhe para ti. Tudo que eu pintei de azul se ele descumprir, ele estará incorrendo numa transgressão grave. E tudo que está de amarelo com vermelho
se ele descumprir, ele estará incorrendo numa transgressão leve. Você já caiu isso em prova? Não. Mas pode cair? Pode. Tem aqui no Código de Ética? Tem. Eu estou te preparando para o pior. Mas chega na hora, você vai rir para a questão, como vocês fazem quando estudam direitinho comigo. Então, primeiro dever. O que o corretor de imóveis tem que fazer? Ele tem que considerar a profissão de corretor de imóvel como alto título de honra. É uma honraria ser o corretor de imóveis e não praticar nem permitir a prática de atos que comprometam a sua dignidade. Professor, então, quer dizer que se ele descumprir isso, ele estará incorrendo numa transgressão grave? Grave. Não é leve, não. É grave. Grave, tá? Se ele não considerar a profissão dele como um alto título de honra, ou então, se ele permitir a prática de atos que comprometam a sua dignidade. Se ele fizer isso, ele estará cometendo uma transgressão grave. Também cumpre ao corretor de imóveis, é dever, prestigiar as entidades de classe. Professor, que entidade de classe? O CRECE, o COFES, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais. Prestigiar as entidades de classe, que é o CRECE, contribuindo sempre que solicitado para o sucesso de suas iniciativas em proveito da profissão, dos profissionais e da coletividade. E se por acaso um corretor não contribuir sempre que solicitado, ele estará incorrendo numa transgressão leve. Mas ele tem como dever, ele tem o dever de cumprir e prestigiar as entidades de classe, contribuindo sempre que solicitado. Outra coisa, o corretor de imóveis tem que manter constante contato com o conselho regional respectivo. Não basta ele só pagar a anuidade e esquecer que o conselho regional existe. Não, ele precisa manter constante contato com o conselho regional respectivo, procurando aprimorar o trabalho desse órgão. Professor, e se ele não mantiver contato constante, ele estará incorrendo numa transgressão leve. Na minha cidade, semana passada, eu fui acordado com o trio elétrico na rua e estava tendo a quinta caminhada, eu acho que era a quinta ou sexta caminhada dos corretores de imóveis. Era uma barulheira danada, era uma alegria. Tipo isso, é um negócio bem movimentado. As pessoas foram lá prestigiar essa entidade de classe. As pessoas estão mantendo um contato constante com o CRECE, com o Conselho Regional, procurando aprimorar o trabalho desse órgão. O que mais que cumpre, que é dever do corretor de imóveis? Zelar pela existência, fins e prestígios dos conselhos federal e regionais, aceitando mandatos e encargos que lhes forem confiados e cooperar com os que forem investidos em tais mandatos e encargos. Se, por exemplo, o Conselho Regional me escolher, corretor de imóvel, para fazer tal tarefa, por exemplo, para viajar para um congresso nacional, eu tenho que zelar, eu tenho que aceitar, puxa, mas eu tenho muito trabalho, eu tenho que aceitar essa responsabilidade. Quando você fala encargo, você está dizendo responsabilidade. Aceitar mandatos, encargos que lhes forem confiados e cooperar com os que forem investidos em tais mandatos e encargos. Não fui eu, mas foi um amigo meu, mas eu vou cooperar com ele já que ele foi investido com essa responsabilidade. Se eu não fizer isso, eu estarei cometendo uma transgressão leve. Também é dever do corretor de imóveis observar os postulados impostos por este código, os deveres, as obrigações, as vedações, exercendo o seu mistério com dignidade, exercendo a sua missão com dignidade. Observar os postulados impostos quer dizer respeitar as regras que este Código de Ética está impondo. Também é dever do corretor de imóveis exercer a profissão, isso aqui já caiu em prova, hein? Com zelo. Exercer a profissão com discrição, ser discreto,
lealdade, ser leal, probidade, ser probo, observando as prescrições legais e regulamentares, respeitando a lei e os regulamentos. Então, exercer a profissão com zelo, com discrição, com lealdade e com probidade. Na hora da prova, ele pode mudar aí uma palavrinha dessa, por exemplo, improbidade. Também é dever do corretor de imóveis defender os direitos e prerrogativas profissionais e a reputação da classe. Por exemplo, só quem pode estar à frente de um negócio de avaliação de imóveis é o corretor de imóveis. É uma prerrogativa profissional. Então, nós, corretores de imóveis, temos que defender esses direitos, essas prerrogativas profissionais e a reputação da classe. Temos que nos defender. Outra coisa é dever, cumpre ao corretor de imóvel, zelar pela própria reputação, mesmo fora do exercício profissional. Então, nada, por exemplo, de sair por aí e passar o dia todo embriagado. Mas não estou no meu trabalho. Não importa. Você precisa zelar pela própria reputação, mesmo fora do exercício profissional. Tem que zelar pela sua reputação. O que mais, Petrônio, que cumpre ao corretor de imóveis? Auxiliar a fiscalização. Auxiliar a fiscalização do exercício profissional. Tem muita gente trabalhando por aí e não é corretor credenciado, não é. Então, você tem que auxiliar a fiscalização do exercício profissional, cuidando do cumprimento deste código, comunicando com discrição e, fundamentalmente, aos órgãos competentes as infrações de que tiver ciência. Se você ficar sabendo de alguma infração a este código, você vai lá com discrição e comunica os órgãos competentes. Tá bom? Outra, uma palavrinha diferente que já caiu em prova. Também cumpre ao corretor de imóveis não se referir desairosamente sobre seus colegas. Que coisa estranha. Não se referir inconvenientemente sobre seus colegas, deselegantemente sobre seus colegas. São sinônimos. Mas na prova vai cair desarrosamente. Desarrosamente. Não se referir desarosamente sobre seus colegas. Não se referir deselegantemente. Tem que ser uma pessoa deselegante. Tá bom? Cuidado, hein? Não se referir. Não é se referir. É teu dever não se referir de forma deselegante. Também é teu dever, como corretor de imóveis, relacionar-se com os colegas corretores dentro dos princípios de consideração, respeito e solidariedade, em conformidade com os preceitos de harmonia da classe. Então, se relacionar com os teus colegas de trabalho dentro dos princípios de consideração, respeito e solidariedade. E por último, cumpre ao corretor de imóveis colocar-se a par da legislação vigente. Você tem que estar sempre atualizado pela legislação vigente e procurar difundi-la, divulgá-la, a fim de que seja prestigiado e definido o legítimo exercício da profissão. Ok? Terminamos os deveres, tá? Nós terminamos de falar os deveres do corretor de imóveis em relação ao exercício da profissão, os deveres em relação à classe, à categoria, e em relação aos colegas. Agora nós vamos ver o que cumpre ao corretor de imóveis, só que no que diz respeito aos clientes. Tem que ter cuidado, porque tem corretor que diz que é 5% e na hora quer cobrar 10%. Então, bora lá. Cumpre ao corretor de imóveis em relação aos clientes. Primeiro, inteirar-se, ficar por dentro de todas as circunstâncias do negócio antes de oferecê-lo. Antes de eu oferecer uma casa, um apartamento para vender, eu tenho que estar por dentro, me inteirar de todas as circunstâncias do negócio. Do contrário, eu estarei cometendo uma transgressão leve. Mas olha, o
tem muitas transgressões que são graves em relação ao cliente. A maioria é grave. Então, olha só, é teu dever apresentar, ao oferecer o negócio, apresentar dados rigorosamente certos, rigorosamente verdadeiros e mais, nunca omitindo detalhes que o depreciem, informando o cliente dos riscos e demais circunstâncias que possam comprometer o negócio. Você não pode ser antiético, quebrar esse código, tudo para fazer o negócio, tudo para vender o imóvel, para alugar. Não. Você tem que apresentar, na hora que vai oferecer o negócio, olha, quer alugar e tal, tem que dizer direitinho, tem que dizer dados, tem que apresentar dados rigorosamente certos, nunca omitindo detalhes que o depreciem, informando o cliente dos riscos e demais circunstâncias que possam comprometer o negócio. Também o corretor de imóveis, ele tem o dever de recusar a transação que ele saiba ser ilegal, injusta ou imoral. Aí a pessoa quer vender um imóvel, mas ele sabe que aquele imóvel ali está cheio de problemas e tal. Ele sabe que é injusto, que é imoral, que é ilegal, ele tem que recusar a transação, mesmo que aquilo vá render um bom dinheiro para ele. É teu dever, você tem que cumprir isso, é teu dever em relação ao cliente, recusar a transação. Também é teu dever, corretor, comunicar imediatamente ao cliente o recebimento de valores ou documentos a ele destinados. Se você receber um documento que é para o cliente, comunique imediatamente. Se você receber um dinheiro que é para entregar para o cliente, por exemplo, o dinheiro do aluguel, imediatamente comunique ao cliente. Também é dever do corretor de imóveis prestar ao cliente, quando este as solicite, ou logo que concluído o negócio, prestar contas pormenorizadas. Ou seja, prestar, pessoal, prestar contas detalhadas, tá bom? Detalhadas. Prestar contas pormenorizadas, detalhadas, sempre que o cliente solicitar. Ou então, quando concluir o negócio. Concluir o ano de aluguel, vou lá e vou prestar conta detalhada, pormenorizada. Concluir a venda do negócio, vou lá e vou prestar conta pormenorizada. Mesmo que ele não solicite, se concluir o negócio, tem o dever de prestar conta detalhada. Também cumpre ao corretor de imóveis, em relação aos seus clientes, zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica do negócio, reservando ao cliente a decisão do que lhe interessar pessoalmente. Ok, você vai orientar. Olha, esse imóvel, se fosse você, eu vendia por tanto, porque esse valor muito alto não vai vender, se for muito baixo, blá, blá, blá. Você vai zelar pela competência exclusiva. Você é um corretor, você que entende do negócio, você vai dar a orientação técnica do negócio, mas você tem que reservar o cliente, você tem que entender que é direito dele tomar a decisão do que lhe interessar pessoalmente. Não importa se ele quer fazer aquilo, ele tem o direito, é dele. Também é dever do corretor de imóveis restituir ao cliente, devolver ao cliente os papéis de que não mais necessite, porque esses papéis, esses documentos são do cliente. Também é dever do corretor de imóveis dar recibo das quantias que o cliente lhe pague ou entregue a qualquer título. Tem que dar recibo, tem que dar recibo. Também é dever do corretor de imóveis contratar por escrito, previamente, antecipadamente, a prestação dos serviços profissionais. Tá? Como assim, professor? Fazer um contrato. Então, se eu vou ficar responsável por vender o teu imóvel, por alugar o teu imóvel, vamos fazer um contrato. Um contrato antecipado, por escrito, para eu poder prestar o meu serviço profissional, para eu poder vender, tentar vender o teu imóvel, tentar alugar o teu imóvel, tentar comprar um imóvel para ti. Vamos fazer um contrato por escrito.
tá bom? Você está me contratando para alugar o seu imóvel, para vender o seu imóvel. Vamos antecipadamente, por escrito, fazer um contrato. A gente sabe que muita gente não faz isso, mas se não fizer, está cometendo uma transgressão grave, tá bom? Pessoal, o corretor de imóveis também, por último, em relação ao cliente, ele tem o dever de receber somente de uma única parte, porque assim, ele vai vender o imóvel, aí ele tenta ganhar, muitas vezes, 5% da pessoa que está vendendo e 5% da pessoa que está comprando. Isso é um absurdo, pessoal. Salvo se isso for algo muito claro e definido no negócio, tá bom? Ou se isso for um costume daquela região, o que não é normal, o que não é comum. Então, se você vai ganhar comissão, você vai ganhar a comissão de quem te contratou. Alguém te contratou para vender, é dele que você ganha a comissão. Alguém te contratou para você comprar, para você procurar um imóvel, é dele que você vai receber a comissão. É ele que te contratou. Então, é teu dever receber somente de uma única parte, tá? Comissões ou compensações pelo mesmo serviço prestado. Salvo, exceto, se para proceder de modo diferente, tiver havido um consentimento de todos os interessados, ou for praxe usual na jurisdição. Tipo assim, o cara diz, vou vender, então 400 mil, não, faz por 380, então só vou te dar 2%. Aí ele olha para o cliente, você me dá os outros 3%? Dou. Então se for um consentimento, tudo bem. Tá? Mas a regra é receber somente de uma única parte, comissões ou compensações pelo mesmo serviço prestado. Ok. Antes da gente falar das obrigações, das proibições, das vedações, tem um artigo aqui que cai muito em prova. Esse aqui, ele cai muito em provas de concurso. Ele é fácil? É. Ele diz que o corretor de imóveis, ele responde civil e penalmente por atos profissionais danosos ao cliente, a que tenha dado causa, seja por imperícia, ele causou danos ao cliente, seja por imperícia, seja por imprudência, seja por negligência ou por cometer uma infração ética. Como assim ele responde civil? Civil quer dizer que ele pode ser condenado a indenizar civilmente, multa, indenização. E como assim penalmente? Ele pode ser preso, tá? Preso, por exemplo. O corretor de imóveis, ele responde tanto civilmente, que tem a ver com a indenização, quanto penalmente, quando ele provocar danos ao cliente, seja por imperícia, seja por imprudência, seja por negligência ou infração ética. Infração ética, a gente acabou de ver quais são os deveres, quais são as proibições, ele cometeu uma infração, ele deixar de cumprir. E o que seria imperícia, imprudência ou negligência? Não vai cair essa explicação. Mas só a título de curiosidade, eu não gosto de escrever nada e não explicar. Olha só, negligência não é a mesma coisa que imprudência, nem imperícia. O que é negligência? Na negligência, alguém deixa de tomar uma atitude ou de apresentar uma conduta que era esperada para a situação. Negligente é uma pessoa, presta bem atenção, negligente é uma pessoa que age com descuido, é uma pessoa que age com indiferença ou desatenção, não adotando as devidas precauções. Desatenção, não adotando as devidas precauções. Não vou falar de corretor de imóveis, mas olha só, um pai de família que deixa uma arma carregada em local inseguro ou de fácil acesso a crianças, por exemplo, pode causar a morte de alguém por essa atitude negligente. Ele foi uma pessoa desatenta, foi uma pessoa descuidada. Ele não adotou as devidas precauções, tá bom? Esse é um exemplo do mundo penal e não do corretor. Outro exemplo também do mundo penal. Imprudente, fostes imprudente. O que é a imprudência?
A imprudência, por sua vez, ela pressupõe uma ação precipitada e sem cautela. A pessoa não deixa de fazer algo. Não é uma conduta omissiva, como a negligência. Não foi porque ela deixou de fazer. Na imprudência, ela age, mas toma uma atitude diferente daquela que era esperada. Um motorista que dirige velocidade acima da permitida e não consegue parar no sinal vermelho, invadindo a faixa de pedestres e atropelando alguém. Por exemplo, age com imprudência. Ele toma uma atitude diferente da esperada. Ele estava com uma velocidade acima da permitida. Ele assumiu o risco aí. Por último, tem a imperícia. A pessoa não tem competência para fazer uma coisa, não, deixa comigo que eu faço. E vai lá e já sabe o que vai dar. Imperícia, para que seja configurada a imperícia, é necessário constatar a inaptidão. A pessoa não tem aptidão para fazer aquilo. Ignorância, falta de qualificação técnica, teórica ou prática, ou ausência de conhecimentos elementares e básicos para a ação realizada. Um médico que realize uma cirurgia plástica em alguém e cause deformidade pode ser acusado de imperícia, porque ele não tinha aptidão, não tinha qualificação, foi lá e fez imperícia. Voltando aqui, isso aqui é só para nossa aula ficar mais completinha, o corretor de imóveis responde tanto civilmente quanto penalmente por atos que ele causar de danos aos clientes. Não importa se a causa foi por imperícia, por imprudência, por negligência ou porque ele infringiu alguma regra desse código de ética. Ok, agora vamos falar das proibições. É vedado, é proibido. É uma das partes mais importantes. É proibido ao corretor de imóveis aceitar tarefas para as quais não esteja preparado ou que não se ajustem às disposições vigentes, ou ainda que possam prestar-se a fraude. Também, se ele descumprir, é uma transgressão grave. Também é vedado ao corretor de imóveis manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos em lei e em resoluções. Manter uma sociedade profissional fora das normas é vedado, é óbvio, né? Também é vedado, essa aqui cai bastante em prova, é vedado promover a intermediação com cobrança de overprice. Só o que é overprice? Está bem aqui. É o mesmo que sobrepreço. Ou seja, se trata na corretagem da cobrança de comissão acima de valores normais ou do que foi acordado com o cliente. Essa cai bastante em prova, hein? Promover a intermediação com cobrança de overprice. Cobrar sobrepreço, cobrar acima do que é o normal. Isso é se você fizer isso, é uma transgressão grave da ética. Também, pessoal, é vedado locupetar-se por qualquer forma à custa do cliente. Enriquecer-se por qualquer forma à custa do cliente. Tá? Então, enriquecer-se por qualquer forma à custa do cliente. Locupletar-se é enriquecer-se à custa do cliente. Isso é proibido. Também é proibido receber honorários ou vantagens que não correspondam a serviços efetiva e licitamente prestados. Você só vai receber honorários ou vantagens se for por algo que você fez efetivamente e de forma lícita. Também é vedado ao corretor de imóveis angariar, arrecadar, direto ou indiretamente, serviços de qualquer natureza com prejuízo moral ou material ou desprestígio para outro profissional ou para a classe.
Ele não pode aceitar, angariar um serviço, direto ou indiretamente, com prejuízo moral ou material, seja para outro corretor ou para a classe dos corretores. Também é vedado ao corretor de imóveis, esse aqui também cai bastante em prova, desviar por qualquer modo cliente de outro corretor de imóveis, tá? E isso acontece muito, tá, pessoal? Roubar, desviar o cliente do outro corretor. Isso é vedado e olha, azulzinho, é grave. Outra coisa que é grave, deixar de atender as notificações, as intimações, vamos dizer assim, entre aspas, para esclarecimento à fiscalização ou intimações para instrução de processo. Deixar de atender às notificações, às intimações. É um proibido e é uma transgressão grave. Também é considerado uma transgressão acumpliciar-se. Ser cúmplice, por qualquer forma, com aqueles que exercem ilegalmente atividades de transações imobiliárias. Acumpliciar-se, se tornar cúmplice, de qualquer forma, com aqueles que exercem ilegalmente atividades de transações imobiliárias. É proibido, é uma transgressão grave, você ser cúmplice daqueles que exercem ilegalmente atividades de transação imobiliária. Também é transgressão grave praticar quaisquer atos de concorrência desleal aos colegas. Praticar qualquer ato de concorrência desleal aos seus colegas é uma transgressão grave. Também é proibido aos corretores de imóveis promover transações imobiliárias contra a disposição literal da lei. Se a lei diz que não pode, tá, você fazer aquela transação imobiliária, que é proibido, por exemplo, porque aquilo é um prédio tombado pelo patrimônio histórico, se está escrito que é proibido, se está escrito literalmente na lei que isso não pode ser feito e você promover, você está incorrendo numa transgressão grave. Também é proibido ao corretor de imóveis abandonar os negócios confiados a seus cuidados, sem motivo justo e prévia ciência do cliente. Ele assumiu que ia tentar alugar o imóvel do cliente e a cliente mora em outro estado, ele simplesmente abandonou os negócios que foram confiados. Isso é uma transgressão grave. Sem isso, claro, se ele fez isso sem motivo justo e sem avisar previamente o cliente. Porque ele pode estar muito adoentado, tal, e tem um motivo. Mas abandonar os negócios confiados a ele sem motivo justo e sem avisar previamente o cliente é uma transgressão grave, é proibido. Também, pessoal, é proibido solicitar ou receber do cliente qualquer favor em troca de concessões ilícitas. Olha, concessões ilícitas. Cuidado com pegadinha de prova, hein? Ilícitas. O que é proibido é solicitar ou receber do cliente qualquer favor em troca de concessões ilícitas. Em troca de concessão lícita, permitida, não tem problema solicitar ou receber do cliente favor em troca. Também, pessoal, é proibido ao corretor de imóveis, deixar de cumprir dentro do prazo determinação emanada do órgão ou autoridade dos conselhos em matéria de competência destes. Se um conselho te der um prazo para você fazer alguma coisa, você tem que cumprir. Se você deixar de cumprir esse prazo, você estará cometendo uma transgressão leve. Também é proibido aceitar incumbência, aceitar a responsabilidade de transação que esteja entregue a outro corretor de imóveis, sem dar-lhe prévio conhecimento por escrito. Então você sabe que o cliente já deu para outro corretor aquela incumbência de alugar aquele prédio. Aí você vai lá e aceita. Você não pode aceitar aquela incumbência que esteja entregue a outro corretor sem dar prévio conhecimento por escrito. Não é que você não possa aceitar. O cliente quer você, mas você precisa dar prévio conhecimento por escrito ao outro corretor. E a nossa reta final aqui. É proibido, é vedado ao corretor de imóveis
aceitar incumbência de transação sem contratar, sem fazer contrato com o corretor de imóveis, com que tenha de colaborar ou substituir. Muitas vezes você vai prestar um serviço para outro corretor, mas aí você precisa fazer um contrato. Assim como você vai fazer um contrato com o cliente, tem que fazer contrato com esse outro corretor. É proibido você aceitar, olha, me ajuda a alugar, eu te dou a metade da comissão. Beleza, bora fazer um contrato. É vedado ao corretor de imóveis aceitar incumbência de transação sem contratar, sem fazer contrato com o outro corretor de imóveis com o que tenha que colaborar ou substituir. Agora, uma que cai bastante em prova, devido a essa palavrinha aqui. É proibido, é vedado ao corretor anunciar capciosamente. É vedado ao corretor anunciar ardilosamente. O que é isso, professor? É aquele que procura enganar, fazer propaganda enganosa, resumindo. Anunciar capciosamente, enganosamente, ardilosamente. Anunciar capciosamente é proibido. Também é proibido, é vedado ao corretor, reter em suas mãos negócio quando não tiver probabilidade de realizá-lo. Você não tem a chance de fazer aquilo, então entrega, que outro pode pegar. É vedado você reter nas suas mãos. O cliente confiou a você, você está retendo o negócio quando não tiver probabilidade nenhuma de realizá-lo. Não tem a mínima chance de você conseguir fazer aquilo, tá bom? Porque, por exemplo, você não tem condição de fazer visita naquele bairro. Também, pessoal, é vedado, e é grave se você fizer, é vedado ao corretor de imóveis utilizar sua posição de corretor para obtenção de vantagens pessoais, quando no exercício do cargo ou função, em órgão ou entidade de classe. E por último, é vedado ao corretor de imóveis receber um sinal, uma entrada nos negócios que lhe forem confiados, caso não esteja expressamente autorizado para tanto. Você só pode receber um sinal, uma entrada, um pagamento, tipo a metade da comissão, 10% da comissão, tá? Você só pode se você estiver expressamente autorizado para receber esse sinal. Do contrário, é vedado ao corretor receber esse adiantamento, esse sinal, essa entrada nos negócios que lhe forem confiados, caso não esteja expressamente autorizado para tanto. Aí, pessoal, finalzinho, ó. Compete ao CRECE, isso aqui também cai em prova, já caiu bastante. Compete ao CRECE, ou seja, o Conselho Regional e não o Federal. Federal é o COFES. Compete ao CRECE, o Regional, em cuja jurisdição se encontrar inscrito o corretor de imóveis, por exemplo, o CRECE da Bahia, o CRECE do Pará, o CRECE do Piauí, o CRECE do Rio de Janeiro. Compete àquele Conselho Regional em cuja jurisdição se encontrar inscrito o corretor. Compete a esse CRECE a apuração das faltas que cometer contra este código. E também compete a este CRECE a aplicação das penalidades previstas na legislação em vigor. Então, se um corretor ele é inscrito no CRECE Bahia, não vai ser o CRECE Rio de Janeiro que vai apurar a falta dele, que vai aplicar a penalidade, vai ser o CRECE Bahia. Olha, aquilo que eu pintei de amarelo e de azul. Comete grave transgressão ética o corretor de imóveis que desatender os preceitos tal, e transgressões leve o restante. Eu pintei, nunca caiu em prova isso, mas eu pintei durante a aula de azul as transgressões graves e eu pintei de vermelho com amarelo as leves. Quem quiser. Mas já teve muito concurso de CRECE, nunca caiu isso aqui. Mas por precaução eu coloquei. E para encerrar, as regras deste código, elas obrigam quem? Quem está obrigado? Quem está dentro do campo de aplicação? Se aplica a quem as regras desse código de ética? Elas obrigam aos profissionais inscritos nos conselhos regionais. As diretorias do Conselho Federal
e dos conselhos regionais promoverão a ampla divulgação deste código de ética. E pronto! Olha como é fácil. Na tua prova, com certeza absoluta, pelo menos uma questão vai cair. Não é fácil, pessoal? Para saber se é fácil, bora ver como isso pode ser cobrado na tua prova. Vamos fazer agora mais de 20 questões para ver se você entendeu tudo direitinho, tá bom? Vamos começar, tá? Vamos começar e vocês vão ver que principalmente a banca Quadrix, tá? Ela cobra de você, inclusive para você saber se a transgressão é grave ou leve. Por isso que eu tive o trabalho de pintar de azul e amarelo. Aí você pode de novo assistir com outro olhar, para que você possa não perder em hipótese alguma esse tipo de questão, tá bom? Eu não ia perder meu tempo se não fosse algo que as bancas cobram, né? Pessoal, primeira questão, uma questão no modelo certo-errado, que é típico da banca Quadrix. Você que vai fazer concurso do Cresce da Bahia, não é nesse modelo, mas é importante para você conhecer a banca. Mas nós vamos fazer aqui questões, 24 questões. Tem umas de certo e errado e umas de múltipla escolha. De acordo com o Código de Ética Profissional dos corretores de imóveis, julgue, é vedado, é proibido ao corretor de imóveis anunciar capciosamente? A tal da propaganda, anunciar enganosamente? Claro que sim. É proibido, é vedado ao corretor de imóveis anunciar de forma capciosa? Sim, é verdade. É vedado, sim. Só você volta lá e você vai ver direitinho. Segunda questão. Agora que você tem que ter cuidado. Olha o que ele está dizendo aqui. O corretor que desvia cliente de outro corretor de imóveis pratica uma grave transgressão ética, ou será que é leve? Só de pensar, você diz, claro que é grave, né? O corretor que desvia o cliente do outro corretor, claro que isso é uma transgressão grave. Tá certo, é grave sim. Olha aqui, se você voltar à aula, é vedado ao corretor de imóveis desviar, por qualquer modo, cliente de outro corretor de imóveis. Eu pintei de azul. Transgressão grave. Grave, sim. Próxima. Outra questão. O corretor de imóveis que se referir desairosamente sobre seus colegas, comete deselegantemente sobre seus colegas, comete uma transgressão de natureza leve. Será que é leve eu me referir sobre meus colegas de forma deselegante? É leve, né, pessoal? É leve sim. Poxa, professor, é difícil. São poucas as questões, mas cai. Você que vai fazer prova da Quadrix, acabei de te mostrar 2 questões da Quadrix sobre isso. Olha o amarelinho aqui. É teu dever não se referir inconvenientemente, deselegantemente sobre teus colegas. E se você fizer isso, você estará infringindo a regra, cometendo uma transgressão amarela, leve. Quarta questão. Cumpre ao corretor de imóveis comunicar imediatamente ao cliente o recebimento de valores ou documentos a ele destinados. Cumpre ao corretor, é dever do corretor comunicar imediatamente ao cliente o recebimento de valores ou documentos destinados a ele? Claro que sim, perfeito. É permitido ao corretor de imóveis receber um sinal, uma entrada nos negócios que lhe forem confiados, independentemente de autorização expressa. Errado, pessoal. Claro que está errado. O corretor só pode receber esse sinal nos negócios que forem confiados se isso estiver expressamente previsto em contrato. Sexta questão.
a contratação da prestação de serviço. A contratação quer dizer fazer um contrato da prestação de serviços pelo corretor de imóveis de forma prévia, de forma antecipada e por escrito, é facultativa. É facultativo, ou seja, é a critério do corretor ou é obrigatório? É obrigatório, não é facultativo, é dever, cumpre ao corretor fazer essa contratação. Tá errado aqui, não é facultativo. Olha só, cumpre ao corretor de imóveis em relação aos seus clientes. Cumpre, é dever dele. Contratar, fazer um contrato por escrito e previamente da prestação de serviços profissionais. É um dever, é uma obrigação, não é algo que é permissivo, algo que é facultativo. Ele tem que cumprir, é um dever dele. Contratar, fazer um contrato por escrito e previamente sobre a prestação de serviço profissional. Sétima, o corretor de imóveis, ele responde civil e penalmente, começou bem, por atos profissionais danosos ao cliente. Até aqui está certo, desde que tenha agido intencionalmente. Pessoal, está errado. Não importa a intenção. Se um corretor de imóveis, ele praticar um ato profissional danoso ao cliente, por exemplo, por negligência, ele não fez por intenção. Ou imperícia, ele não fez por intenção. Entendeu? Tá? Imprudência, não foi por intenção. Mas não importa se o corretor de imóveis, se ele gerar um ato danoso ao cliente, mesmo que não seja intencionalmente, mesmo que seja por imprudência, por negligência, por imperícia, ele vai responder civilmente, penalmente. Vai ter que indenizar o cliente, vai responder por crime. Tá errado. Tá errado porque ele fala desde que tenha agido intencionalmente. O artigo 5º diz que o corretor de imóveis, ele responde civil e penalmente por atos profissionais danosos ao cliente a que tenha dado causa por imperícia, imprudência, negligência ou infrações éticas. Imperícia, imprudência, negligência não é alguém que fez de propósito. É alguém que por descuido, por exemplo, não teve a intenção, tá? Assumiu o risco. Não é, tá bom? Então, não precisa ter tido intenção, tá? Para responder civilmente, penalmente. 8ª questão. O corretor de imóveis não pode reter em suas mãos negócio quando não houver probabilidade de realizá-lo. Verdade, verdade. O corretor não pode reter nas mãos dele um negócio que não tem probabilidade nenhuma de ele realizar. Tá certo. 9ª. O Código de Ética Profissional do Corretor de Imóveis. Toda esta quadríplice por enquanto, por enquanto. Mas eu vou fazer de outras bancas. O Código de Ética Profissional do Corretor de Imóveis tem por objetivo, qual o objetivo do Código de Ética? Fixar a forma como os corretores de imóveis devem se conduzir quando não estiverem no exercício da profissão. Tá errado. É quando estiverem no exercício da profissão. Não faz sentido. O Código de Ética da profissão de corretor de imóveis, qual é o objetivo? É fixar a forma como os corretores de imóveis devem se conduzir quando estiverem no exercício da profissão. Por isso está errado. 10ª questão. É direito do corretor de imóveis receber comissões pelo mesmo serviço prestado de ambas as partes, do que vendeu e do que comprou, exceto se estiver expresso no contrato a vedação. Nada a ver. É o contrário. Ele só pode receber das duas partes se tiver isso expresso e blá blá blá. A regra é que é proibido, é vedado ele receber essa comissão de ambas as partes, tá? Cumpre ao corretor de imóveis, em relação aos clientes, receber somente de uma parte a comissão ou compensação pelo serviço prestado, salvo
se para proceder de modo diferente, tiver havido um consentimento de todos os interessados ou for usual naquela região, naquela jurisdição. Bem, ainda é quadríplice. Agora sim uma questão de ABCDE. Você que vai fazer Cresce Bahia, é tipo isso aqui a questão que vai cair na tua prova, tá? Que é tipo isso, ó, profissional de suporte administrativo. Se a questão da tua prova fosse essa aqui, será que você acertaria? Tá? Segundo a resolução COFES 32692, que estabelece o Código de Ética Profissional dos Corretores de Imóveis, a cenário alternativa que apresenta uma prática permitida ao corretor de imóveis. Uma prática que é permitida ao corretor de imóveis. Reter em suas mãos um negócio quando não tiver probabilidade de realizá-lo. Isso não é permitido, isso é proibido. Aceitar uma incumbência de transação sem contratar, sem fazer um contrato com o corretor de imóveis, com quem tenha de colaborar ou que tenha de substituir. Isso é proibido, aceitar uma incumbência sem fazer contrato. Ele quer uma prática permitida. É permitido desviar por qualquer modo o cliente de outro corretor? Claro que não. Ele quer saber uma prática permitida. Solicitar ou receber do cliente qualquer favor em troca de concessões lícitas. Tá certo. O que é proibido é solicitar ou receber do cliente qualquer favor em troca de concessões ilícitas. Ó, promover a intermediação com cobrança de overprice, de sobretaxa, taxa acima. Não, aí é proibido, não é permitido. Então a única aqui que é permitida é solicitar ou receber do cliente qualquer favor em troca de concessões lícitas. Pessoal, a gente ainda vai fazer muitas questões aqui, mas pensa com carinho e vi para o projeto da Loja do Concurseiro, o projeto aqui do professor Petrônio Castro, tá? Se possível, adquire o nosso curso completo, porque aí você vai ter aulas como essa, aulas de verdade, diretas ao ponto, sem enrolação. Mas se não for possível, e você vai fazer a prova do Cresce, pelo menos a nossa revisão final não fica de fora. Nesse caso, pessoal, que o programa é maior, o ideal é mesmo o curso completo, tá bom? Volto a dizer, você que fez o nosso curso da SEC Bahia, a gente mandou um e-mail para todo mundo que fez a revisão, que fez o curso completo e tem um descontinho. Dá lá, vai olhar o teu e-mail, entre em contato se você foi aluno do curso da SEC Bahia. E aí você quer adquirir aqui, vai lá dar uma olhada nas condições, tá bom? Tá? Mas não fica de fora aqui, tá, pessoal? Desse nosso projeto, que com certeza ele é muito útil. Inclusive, se você ainda não se inscreveu para o concurso da Universidade Federal da Bahia, por exemplo, muita coisa, não essa matéria aqui, mas muita coisa, por exemplo, de administração, de arquivologia, você vai aproveitar, tá bom? Questão 12, da banca IBEST, mas no modelo ABCDE. De acordo com a resolução COFES, o Código de Ética Profissional tem por objetivo, a gente já sabe o objetivo, fixar a forma pela qual deve se conduzir o corretor de imóveis no exercício profissional. Nem vou ler as outras. Estabelecer tabela de honorários. Não! É fixar a forma pela qual deve se conduzir o corretor de imóveis no exercício profissional. Questão 13. Em relação às regras, olha, aqui de uma outra banca, a BCP. Em relação às regras do Código de Ética Profissional dos corretores de imóveis, assinale a única correta. O corretor de imóveis pode receber comissões ou compensações de mais de uma parte no mesmo negócio, independentemente de anuência dos interessados, independentemente de concordância dos interessados, desde que registre em contrato o recebimento. Não, pessoal, tem que ter a concordância. Ele só tem que receber de um, é a regra. É permitido ao corretor de imóveis promover a intermediação
com cobrança overprice. Acima, não, desde que previamente avisado o cliente. Não, é proibido. Tá bom? Cumpre ao corretor de imóveis, é dever. Cumpre ao corretor quer dizer é dever do corretor. Exercer a profissão com zelo, discrição, lealdade e probidade, observando as prescrições legais e regulamentares. Aí sim. O corretor de imóveis não responde civil nem penalmente pelos atos profissionais que causem dano ao cliente. Sai daí. Responde sim, civil e penalmente. 14. O corretor de imóveis, em relação ao cliente, deve cobrar qualquer valor que entender adequado ao serviço prestado. Qualquer valor, não. Ele deve ocultar informação que possa depreciar o negócio. Não. Ele deve, o corretor, receber comissões de partes distintas, sem necessidade de consentimento. Errado. O corretor deve realizar a transação, mesmo sabendo que é ilegal, se for vantajosa. Não. Então só pode ser a letra E. O corretor de imóveis deve apresentar dados rigorosamente certos e não omitir circunstâncias que o depreciem. Aí tá certo, tá bom? Você vai estudando e a gente achava que era um assunto tão de graça, tão fácil, mas dá sim para errar se você não estudar direitinho, tá bom? Outra, de acordo com o Código de Ética dos Corretores de Imóveis, ao oferecer um negócio, o corretor de imóveis deve omitir detalhes que possa comprometer a venda? Não. O corretor deve exaltar apenas os pontos positivos do imóvel? Não. O corretor deve apresentar dados rigorosamente certos, informando inclusive os riscos do negócio. Essa. O corretor deve usar uma linguagem persuasiva e emocional, independentemente de falar a verdade. Não. O corretor deve depender exclusivamente da confiança do cliente. Não diz nada disso. Ele deve apresentar dados rigorosamente certos, informando inclusive os riscos do negócio. 16. MS Concursos. Segundo o Código de Ética Profissional dos Corretores de Imóveis, aponte a correta. Compete ao Conselho Federal de Corretores de Imóveis a apuração das faltas que o corretor de imóveis cometer contra o Código de Ética e a aplicação das penalidades. Não é verdade. É ao CRECE, é ao Conselho Regional da jurisdição daquela cidade, por exemplo, daquele estado. Não é o COFES, é o CRECE que vai apurar as faltas, conforme a jurisdição, conforme o local onde está inscrito o corretor. Está errado. O corretor de imóveis responderá administrativamente por atos profissionais danosos ao cliente a que tenha dado causa, por imperícia, imprudência, negligência. Não. Ele responderá civil e penalmente. Porque civil quer dizer indenizar, penalmente ser preso. Administrativamente é tipo só perder o emprego. Não, ele tem que indenizar o cliente. Cumpre ao corretor de imóveis, essa questão é a mais difícil de todas. Até apareceu aqui o meu risco ali, que não deveria. Mas olha como era fácil. É vedado ao corretor de imóveis promover a intermediação com cobrança overprice. Essa é a correta. É proibido ao corretor de imóveis promover a intermediação cobrando sobrepreço. Esse era o gabarito. Mas, meus amigos, essa alternativa, ela era difícil. Ainda bem que aqui estava fácil. Cumpre ao corretor de imóveis, em relação aos clientes, colocar-se a par da legislação vigente e procurar difundi-la a fim de que seja prestigiado e definido o legítimo exercício da profissão. É um dever do corretor de imóveis fazer tudo isso? Sim, mas não é um dever em relação ao cliente. É aqui que está a maldade. Cumpre ao corretor de imóveis
em relação ao exercício da profissão, à classe e aos colegas, colocar-se a par da legislação vigente e procurar difundi-la a fim de que seja prestigiado e definido o legítimo exercício da profissão. Essa questão foi na maldade. Ele deu um dever que é real, mas ele falou que esse dever era em relação aos clientes. Mas não é um dever em relação aos clientes, é um dever em relação ao exercício da profissão, à classe e aos colegas. Ela só não era dificilona por causa disso aqui, que era muito fácil. É vedado ao corretor de imóveis promover a intermediação com cobrança de overprice? Sim, com certeza é proibido. Pessoal, próxima, 17. São muitas, né? A apuração das faltas cometidas contra o Código de Ética dos Corretores de Imóveis, bem como a aplicação de penalidades ali previstas, é de competência do Conselho Federal? Não. É de competência do Conselho Regional em cuja jurisdição se encontrar inscrito o corretor de imóveis. Agora há pouco eu falei para vocês e reforcei. 18. De acordo com o Código de Ética, o corretor de imóveis deve exercer a profissão com liberdade total, sem interferência de normas. Sai daí. O corretor de imóveis deve exercer a profissão com liberdade, inovação e ousadia, mesmo em desacordo às normas? Claro que não. O corretor de imóveis deve exercer a profissão com objetividade na negociação, ainda que sem observar a lei? Não. O corretor de imóveis deve exercer a profissão com vontade pessoal e interesse comercial acima dos princípios éticos? Não. Então é a letra E. O corretor de imóveis deve exercer a profissão com zelo, discrição, lealdade e probidade, observando as prescrições legais e regulamentares. Bem fácil. 19. O corretor de imóveis deve conduzir-se de acordo com o Código de Ética. De acordo com o Código de Ética, no artigo 6º, é vedado ao corretor de imóveis, é proibido promover a intermediação com cobrança de overprice. Claro que é proibido. É essa aqui. É vedado, é proibido ao corretor de imóveis promover a intermediação cobrando acima do preço. Claro que é proibido. É proibido ao corretor contratar, fazer um contrato, por escrito e previamente a prestação de serviço? Isso cumpre a ele, é um dever dele. Restituir ao cliente os papéis que não mais necessite. Isso não é vedado, é um dever. Inteirar-se de todas as circunstâncias do negócio antes de oferecê-lo não é vedado, é um dever. Cumpre a ele fazer isso. 20ª. Segundo o Código de Ética dos Corretores de Imóveis, a atuação perante o cliente é regulada por deveres que garantem a lisura das transações e a segurança das informações prestadas. Sobre o tema, assinale a única correta. O corretor de imóveis poderá apresentar negócios omitindo informações que desvalorizem o bem. Claro que não pode apresentar o negócio omitindo só porque vai desvalorizar. Claro que não. O corretor de imóveis deve apresentar, ao oferecer o negócio, dados rigorosamente certos, nunca omitindo detalhes que o depreciem, informando o cliente dos riscos e circunstâncias que possam comprometer o negócio, além de recusar a transação que saiba ilegal, injusta ou imoral. Aí sim, aí eu vi valor. O corretor de imóveis não tem a obrigação de recusar a transação sabidamente imoral e injusta. Tem sim a obrigação, tem sim. O corretor de imóveis não está obrigado a fornecer contas detalhadas após concluir o negócio. Claro que está obrigado. 21, agora é da banca IDIB. Tudo que é questão eu trouxe para vocês, pessoal. Você realmente fica preparado, tá? É quando você valoriza o seu dinheiro, o seu investimento, mas você precisa ter a qualidade da preparação, mas precisa querer, precisa dormir menos, estudar mais, tá menos na rede social, para você conseguir uma vaga, seja no Conselho Regional, seja numa universidade,
seja numa Secretaria de Educação, precisa acreditar. Se agora eu já entendi que ali tem o mapa da mina. Agora depende de ti. Precisa se empenhar mais e mais e mais e mais. Cada vez as pessoas se empenham mais. Muita gente adquire o nosso material e depois se arrepende de não ter estudado. Poxa, meus colegas, todo mundo arrebentou, estava tudo lá, eu não acreditei. Acredita, tá bom? Acredita. O número de vagas de conselhos regionais não são muito grandes, mas acredita, até porque esse conhecimento acumulado vai te servir para um outro concurso também, tá bom? Esse tipo de assunto, tem muita administração dentro desses concursos, ajuda muito. Vamos lá. Acerca do Código de Ética Profissional, analise as afirmativas a seguir. Compete ao CRECE, ao regional, em cuja jurisdição se encontrar inscrito o corretor de imóveis, compete a esse CRECE a apuração das faltas que cometer contra o Código de Ética Profissional e a aplicação das penalidades previstas na legislação. Tá certo! Não é o federal, é o Conselho Regional daquela jurisdição que vai fazer isso aí. É permitido ao corretor de imóveis promover a intermediação com cobrança acima do preço? Não é permitido. Errado. Comete transgressão, de novo, hein? De natureza leve, aquela amarelinha. O corretor de imóveis que deixar de atender as notificações para esclarecimento, a fiscalização ou intimação. Cara, tu deixou de atender uma intimação, não é leve. Pode usar o teu bom senso, tá errado. Não é leve, é de natureza grave isso aqui, pode acreditar. Tu deixar de atender uma notificação, uma intimação, é grave. Mas cai. Também, olha, comete grave. Será que é grave? Transgressão ética, o corretor que locupletasse, enriquecer-se de qualquer forma à custa do cliente. Meu amigo, enriquecer à custa do cliente é ladrão. Aí é sim grave. Com certeza, isso aqui é uma grave transgressão. Apenas 1 e 4 estão corretas. É vedado ao corretor de imóveis, as duas são azulzinhas. Locupletasse por qualquer forma a custa do cliente, enriquecer-se a custa do cliente, é grave. E deixar de atender as notificações e intimações também é grave. 22, banca BCP. O Código de Ética do Corretor de Imóvel estabelece que os deveres do corretor não se limitam à defesa dos interesses confiados pelo cliente, abrangendo igualmente obrigações voltadas ao prestígio da classe e ao exercício da profissão. Assinale a alternativa correta em relação aos deveres dos corretores. Os deveres do corretor de imóveis compreendem apenas a defesa dos interesses do cliente, não havendo obrigação expressa de zelar pelo prestígio da classe. Errado, e bem aqui ele respondeu, ó. Ele já disse que os deveres não se restringem à defesa dos interesses do cliente, abrangendo o prestígio da classe. Ridículo, né? Os deveres do corretor de imóveis se limitam ao zelo pela reputação individual, não abrangendo obrigações relativas a aperfeiçoamento de técnica das transações imobiliárias. Errado, tá bom? Errado. O que mais? Os deveres do corretor de imóveis compreendem exclusivamente o cumprimento das instruções do cliente, sem previsão na norma de compromisso com a dignidade da profissão ou classe. Errado. Então deve ser essa. Os deveres do corretor de imóveis incluem a defesa do interesse de que lhe é confiado, o zelo do prestígio de sua classe e também o aperfeiçoamento da técnica das transações imobiliárias, além de considerar a profissão como alto título de honra, não praticando nem permitindo a prática de atos que comprometam sua dignidade. Essa aqui era muito fácil a questão. 23, reta final. Essa de uma outra banca, Comperv, lá do Rio Grande do Norte, objetivando legalizar a conduta do corretor de imóveis, quando no exercício profissional foi criado o Código de Ética Profissional do Corretor de Imóveis. Esse normativo fixa
como deveres do corretor de imóveis, além da defesa do interesse que lhe é confiado, o zelo do prestígio de sua classe e o aperfeiçoamento da técnica das transações imobiliárias. No que tange à conduta do corretor junto aos seus clientes, cabe-lhe, é dever dele, comunicar em até 30 dias ao cliente, não tem isso aqui, é comunicar imediatamente ao cliente o recebimento de valores a ele destinados. Não é em até 30 dias, você tem que comunicar imediatamente quando você receber valores ou documentos para o cliente. É dever do cliente, é uma conduta que ele tem que ter. Contratar a prestação de serviços profissional de forma oral. Não. Tem que fazer o contrato previamente e por escrito. É dever do corretor receber sempre de uma única parte compensações pelo mesmo serviço prestado. Sempre, mas tem exceção. Bora ver a última. É dever do corretor dar recibo das quantias que o cliente lhe pague ou lhe entregue a qualquer título. Essa banca pegou mais pesado, hein? Porque é dever do corretor receber de uma única parte compensação pelo mesmo serviço prestado, mas sempre. O problema é que tem exceção. Tá bom? E agora a nossa última questão, banca e DIP. Espero que tenham gostado aí do material, tá? Nossas aulas são sempre assim, tá? A gente procura colocar os principais tópicos do programa inteiro, mas os tópicos que a gente ministra são perfeitinhos, tá bom? De acordo com o Código de Ética Profissional dos Corretores de Imóveis, analise as seguintes afirmativas. O corretor de imóveis responde civil e penalmente por atos profissionais danosos ao cliente e que tenha dado causa por imperícia, imprudência, negligência ou infrações éticas. Verdade. É vedado, é proibido ao corretor de imóveis deixar de atender às notificações para esclarecimento e fiscalização ou intimações para instrução de processos. É sim vedado ele deixar de atender a fiscalização. Cumpre, é dever do corretor de imóveis em relação aos clientes inteirar-se de todas as circunstâncias do negócio antes de oferecer. Tá certo, é dever dele fazer isso aí mesmo, não é verdade? 1, 2 e 3 estão corretas. Pessoal, a gente fecha esse trabalho aí com a sensação do dever cumprido, tá? Vem com a Loja do Concurseiro, fica com a Loja do Concurseiro, fica com o professor Petrônio Castro, que com certeza a tua preparação, ela é de verdade, sem enrolação, direto ao ponto. Fica com Deus, estuda, hein?